Oração, em nome de Jesus. Você que nos assiste, esse é o pastor Ruminique, é o pastor da nossa igreja. Você que nos visita pela primeira vez, que o Senhor fale através do pastor Ruminique nessa noite aos nossos corações. Deus abençoe. Graças a Deus, amém, irmãos? É muito bom estarmos aqui juntos para adorar o nosso Deus. É muito bom a gente estar aqui junto para glorificar aquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Que bom que você também, que não pôde estar aqui conosco nessa noite, está adorando ao Senhor no seu lar, está cantando, está glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Senhor Jesus. E nessa noite nós estamos adorando aquele que está presente entre nós, amém, irmãos? Que é Jesus. E quando nós falamos sobre culto, quando nós falamos sobre adoração, não tem como separar isso de uma vida de temor ao Senhor, de vivermos no temor de Deus e andarmos no temor do Senhor. O texto que foi lido nessa noite, do Salmo 111, versículo 1 ao versículo 10, é um salmo de exaltação, de glorificação, às obras e às maravilhas, a criação de Deus. Mas ele termina também falando sobre o temor do Senhor ser o princípio da sabedoria. E nessa noite eu quero refletir com você, meu irmão, minha irmã, justamente sobre isso, sobre as bênçãos do temor do Senhor, as bênçãos de viver no temor do Senhor. E eu gostaria que você parasse para pensar, o que é o temor do Senhor? Se existe bênçãos de viver no temor de Deus, o que é isso? Se quando nós falamos sobre culto ao Senhor, sobre vida com Deus, isso envolve o seu temor a Ele, o que é temer a Deus? E eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Salmo 112. Nós vamos ler Salmo 112, versículo 1 ao versículo 10. Quero convidar você também no seu lar a abrir a sua Bíblia, manter a palavra do Senhor aberta. Nós vamos estar refletindo nesse salmo nessa noite. Salmo 112, versículo 1 ao versículo 10. À medida que formos encontrando, vamos colocando de pé. Nós vamos fazer uma leitura alternada da palavra do nosso bom Deus. Salmo 112, verso 1 ao verso 10. Quem achou, diga amém. Eu vou ler os versos ímpares, peço à igreja que esteja lendo os versos pares. Diz assim as Sagradas Escrituras: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Feche sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Altíssimo nessa noite. Eu quero convidar você a pedir ao Senhor para Ele falar ao seu coração. Você e eu, nós venhamos sair daqui transformados pela poderosa palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha usar a palavra que Ele inspirou aos homens, né, e que Ele venha tocar em nossas vidas, em nossos corações. Oremos.
Obrigado, Senhor, por esse culto de adoração ao Teu nome. Obrigado porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós estamos alegres, ó Deus. E, ó Deus, nós pedimos, fale conosco nessa noite. Fale ao nosso coração, ó Deus. Que nós sejamos impactados pela Tua poderosa palavra. E, Senhor, que venhamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações dispostos, ó Deus, a colocar em prática as Sagradas Escrituras. Que não venhamos ser ouvintes negligentes, mas venhamos ser operosos e praticantes na Tua palavra. Ó Deus, aviva-nos, Pai. Desperta-nos para vivermos uma vida de temor ao Senhor. Nós glorificamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar-nos. Os irmãos lembram, nessa noite nós começamos com a leitura bíblica do Salmo 111. E por que nós lemos o Salmo 111 e agora o texto base da noite é o Salmo 112? É porque o Salmo 112 não é somente uma continuação numeral do Salmo 111, ele é literalmente uma continuação do Salmo anterior. O Salmo 111 fala sobre as obras de Deus, é um salmo das obras de Deus, que Ele deve ser adorado e glorificado por tudo aquilo que Ele fez. E a gente poderia falar da natureza, a gente poderia falar de tantas coisas, mas eu gostaria que você pudesse parar para pensar na pessoa que você ama e lembrar que foi Deus que a criou, foi Deus que a teceu no ventre da sua mãe. Talvez seja sua esposa que está aí do seu lado, talvez seja seus filhos, talvez seja seus pais, mas lembre-se, é uma criação de Deus, e Ele deve ser adorado, Ele deve ser glorificado por quem Ele é e pelas suas obras. E quando nós olhamos para o Salmo 111, nós vemos que Deus deve ser glorificado pelas suas obras, mas quando nós chegamos no Salmo 112, ele fala sobre o homem temente a Deus, e ele fala sobre várias bênçãos desse homem que anda no temor do Senhor. O homem que teme a Deus é um reflexo da glória do Altíssimo. É como se nós fôssemos refletores para um mundo que jaz no pecado, e nós levamos essa luz quando nós andamos no temor do Senhor. Você e eu, nós somos chamados para sermos reflexos da glória de Deus na nossa casa, em nossos negócios, aonde nós estivermos trabalhando, onde nós estivermos congregando, onde nós estivermos vivendo. Mas nós vamos fazer a diferença quando nós vivermos no temor do Senhor. O primeiro aprendizado para a nossa vida nessa noite é que o homem que teme a Deus, e guarde uma coisa no seu coração, quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. O homem, a humanidade, aquele que vive uma vida de temor ao Senhor, ele passa a se parecer mais com Deus. Quanto mais perto você está de Deus, mais você se parece com Ele. Algumas pessoas às vezes falam assim: pastor, às vezes nós estamos vendo tantas coisas hoje em dia, de pessoas que frequentam a igreja, mas que não andam de acordo com os princípios da palavra de Deus. Guarde uma coisa no seu coração: existe um abismo entre frequentar igreja e ser igreja. Existe um abismo entre religiosidade e cristianismo. Existe um abismo entre aquele que se diz servo de Deus e aquele que vive a palavra de Deus. Por isso nós somos chamados a vivermos uma vida de temor ao Senhor. Não vale a pena viver uma máscara. Não vale a pena. Por quê? Porque você não desfruta e eu não desfruto, se assim vivermos, das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, as bênçãos condicionais. Deus nos chama para vivermos uma vida de temor a Ele. Quando nós olhamos para o Salmo 111, nós vemos um Deus benigno,
E quando nós olhamos para o Salmo 112, nós vemos homens tementes a Deus, que são benignos, que são bons, eles revelam bondade, assim como Deus também é bom, que vivem em justiça e generosidade, assim como Deus. Então, quando você, cristão, olha para a sua vida e faz uma autoanálise do cristianismo que você e eu nós estamos vivendo, você precisa se parecer mais com Deus. Você precisa espelhar verdadeiramente Jesus. É claro que nós temos falhas, é claro que nós temos pecados, sim, mas nós já fomos capacitados a viver a palavra de Deus quando nós nascemos de novo. E eu quero nessa noite trazer ao seu coração esse primeiro aprendizado de que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você vive no temor do Senhor, mais você vai se parecer com Ele. Mas também, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se parece com o mundo, mais ele se parece com os deuses e os ídolos do seu coração. E tome cuidado com uma coisa, que todos nós devemos ter: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, ele faz ídolo, a moda, vão-se embora. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida, a minha vida, a sua vida depende disso. A gente precisa estar o tempo todo atento, porque o nosso coração, ele tem muita facilidade de produzir ídolos. Então, quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais eu me pareço com o mundo, mais eu me pareço com os ídolos do meu coração. Olha o que o texto diz ao nosso coração nessa noite: aleluia. E a palavra aleluia, ela significa louvai ao Senhor. O texto já começa dizendo: olha, eu e você somos exortados a louvar ao Senhor. Que bom cantar aqui. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Que bom poder adorar Jesus. Que bom poder levantar as mãos dos céus e louvar a Ele, porque Ele é digno de ser louvado. E aí o texto começa dizendo o que é felicidade. E você e eu, nós queremos ser felizes. E o texto começa dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que teme ao Senhor. Feliz é o homem e a mulher, feliz é o pai e a mãe, felizes são os filhos, feliz é a família que anda no temor do Senhor. E o texto está falando para você e para mim: olha, existe a felicidade de viver uma vida no temor de Deus. E o que é temer ao Senhor? O que significa temer a Deus? Talvez alguém dirá: pastor, temer a Deus é ter medo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então o que vem a ser temor ao Senhor? O temor ao Senhor, ele é visto de duas formas, ele tem dois lados. Temor ao Senhor envolve reverência, envolve respeito, envolve um espanto, por saber que eu e você, nós estamos nos relacionando com aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é 3 vezes santo, ou seja, Ele é outro, aquele que pode tudo. Isso nos espanta. Aquele que tem o poder da vida e da morte. Então, temor ao Senhor envolve reverência. Eu não consigo entrar na presença de Deus, no nome de Jesus, e falar: e aí, Deus, como é que tu está? Eu não consigo fazer isso. Porque existe uma reverência com quem eu estou falando. Existe um respeito com quem eu estou tendo um diálogo.
quando eu entro em oração na presença de Deus. Ele não é mais um Deus, Ele não é um ídolo, Ele é o Todo-Poderoso, que diz a Bíblia, não se deixa zombar. Lembre-se, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E eu gostaria de olhar para a palavra do Senhor com você nessa noite, sobre alguns textos que nos mostram esse espanto, alguns textos que nos levam a um respeito profundo, alguns textos que nos levam verdadeiramente a uma reverência, quando nós pensamos um pouco sobre quem Deus é. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Eu vou pedir para projetar para a gente também Isaías 46. Isaías 46, versículo 5. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Já está sendo projetado também. Isaías 46, 5 diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Presta atenção numa coisa. Deus está perguntando para a gente assim: com quem eu posso ser comparado? Quando você pensa na palavra santo, significa que é separado, é outro. Não dá para comparar Deus com a gente, que somos falhos, somos pecadores. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Quando você está, por exemplo, com raiva, você está sujeito a pecar. Quando Deus está irado, a ira de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus estão em sintonia de perfeição. Ele não ultrapassa e comete uma falha. E essa é uma das grandes diferenças de Deus para nós. Nós muitas das vezes cometemos o pecado pelo sentimento, não é assim? O sentimento, ele aflora no coração e nós pecamos por causa dele. Deus não. Deus, quando ele age com justiça, ele continua sendo amor, porque Deus é amor. Deus, quando está irado, ele continua também tendo misericórdia em perfeição. Seus atributos são todos perfeitos. E ele pergunta para a gente: com quem vocês vão me comparar? E aí nós olhamos para a criação e os feitos do Senhor, e esses feitos nos deixam maravilhados. Isaías capítulo 40, depois eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui nessa noite, eu quero convidar você a ler Isaías 40, do versículo 1 ao versículo 31. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, esse texto me deixou tão vidrado nele, que a hora foi passando e eu fui ficando no temor do Senhor. Isaías 40, verso 1 ao 31, fala sobre algumas maravilhas de Deus que eu quero trazer ao seu coração. Ele diz que Deus mediu as águas da terra na concha da sua mão. Dá para pensar nisso? Que Deus mediu as águas da terra na concha da sua mão. O texto continua, ele vai dizer que ele mediu os céus a palmos. Mediu os céus a palmos. Eu não consigo pensar isso, trazer isso para a realidade. Isaías ainda capítulo 40 diz que ele recolheu o pó da terra em uma vasilha, pesou os montes e as colinas numa balança, estendeu os céus como cortina, e que o Altíssimo conta e chama as estrelas pelo nome. Já tentou contar a estrela? Quando a gente era pequeno dizia que dava berruga. Berruga. Não conta não que vai dar esse negócio aí. Diz a Bíblia que Deus conta uma por uma,
e chama elas pelo nome que elas têm. E aí, quando eu olhei para esse texto, eu fiquei pensando, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, estima-se ter entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Só na nossa, que é a Via Láctea. E o nome é Via Láctea porque quando os gregos visualizaram ela tinha uma ideia, né, uma fumaça branca que parecia leite, por isso Via Láctea. É a nossa, onde a gente mora, no espaço, que tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, e a Bíblia está dizendo que Deus conta uma por uma e chama elas pelo nome. Então, só para você parar para pensar um pouquinho, em uma galáxia, ok? Que é a Via Láctea, onde nós moramos, que tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, mas existem bilhões de galáxias, onde cada uma tem bilhões de estrelas, que Deus chama pelo nome e conta uma de cada uma. Esse é o seu Deus e o meu Deus. E não tem como você parar para pensar nisso e não ficar espantado com Deus. Por isso ele diz: com quem vocês vão me comparar? Ainda no capítulo 40 de Isaías, depois de Deus dizer tudo isso para o seu povo, ele diz no verso 27 e 28, Carol: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Sabendo que Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, como poderia passar na nossa mente, mesmo que fosse por um relance, que Deus não está vendo a minha vida e o que eu estou passando hoje? Não tem como. O verso 28 ainda de Isaías 40 diz: será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Não dá para você sondar a sabedoria de Deus. Irmãos, nós temos um livro, que é a Bíblia Sagrada. Ele tem 66 livros. E você pode estudar a vida inteira ele, que você não vai saber tudo. Ele é profundo demais. Demais. Porque Deus escolheu se revelar para você conhecer a Ele. No Salmo 139, Davi, ele está maravilhado com o conhecimento de Deus. Se eu subo até os céus, tu estás. Se eu desço ao mais profundo, lá o Senhor está também. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e me levanto. Conheces todos os meus pensamentos. Ainda a palavra nem chegou à minha boca e o Senhor já conhece toda ela. Davi, ele diz, no verso 6 do Salmo 139, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Irmãos, quando nós paramos para pensar quem é Deus, não tem como você não viver uma vida de temor a Ele, de você vir adorar aquele que pode todas as coisas e que criou e sustenta todas as coisas. E não pense que a tua vida está à mercê do acaso. Amanhã, o irmão Oséias, ele vai pegar o caminhão e ele vai sair nas estradas para trabalhar. Certo, Oséias? A vida dele não está ao acaso. Existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Nada escapa do seu
controle. Então não pense que a sua vida ou a minha vida está sujeita às circunstâncias variáveis que ninguém pode controlar. Não! Nós cremos um Deus que é soberano, que governa os céus e a terra. E nós somos chamados a vivermos uma vida no temor do Senhor. Vivermos e andarmos no temor dEle. Mateus 10, 28 diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é esse? Deus. Então lembre-se, eu estou falando que o temor do Senhor tem dois lados da mesma moeda. O primeiro, um respeito profundo por quem Deus é, um espanto por quem você está se relacionando, quem você veio adorar hoje. Mas existe uma segunda parte do temor do Senhor, que é aquela parte onde Ele nos fez filhos dEle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe esse Deus que pode tudo? Ele enviou o Filho dele para que todo aquele que o recebesse Jesus na sua vida como Senhor, se tornasse filho de Deus. Você e eu somos chamados a vivermos uma vida de temor ao nosso Pai. Então lembre-se, ao mesmo tempo que é um espanto com quem nós estamos nos relacionando, um respeito profundo com quem nós falamos, com quem nós convivemos, ao mesmo tempo existe uma admiração que nos faz querer estar mais perto dele a cada dia, sem medo. Por que sem medo, pastor? Porque todo aquele que crê no Filho tem o Pai, e você se torna filho de Deus. Você não é simplesmente mais um, não. Você é filho do Todo-Poderoso, daquele que é 3 vezes santo, e Ele te trata como filho, um filho amado. Então, quando você pensar em que é temer a Deus, lembre-se de onde Deus tirou você, do lamaçal do pecado, do caminho para a morte, da consequência do pecado, que é o inferno, e trouxe você para o reino do Filho amado dele, e te fez um filho dele. Isso nos leva à admiração. Por que eu estou aqui hoje? Porque Jesus morreu por mim e eu fui feito filho de Deus em Cristo. Deus fez isso e eu admiro, eu reverencio, eu temo. Por isso a minha vida tem que ser uma vida, e a sua vida, a nossa vida precisa ser uma vida de temor ao Senhor. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Irmãos, isso nos leva a uma admiração profunda por quem Deus é. Porque Deus não precisa de nós, mas mesmo assim Ele fez de você e de mim um filho e uma filha dele. Por quê, pastor? Porque Ele nos amou. O que Deus viu de bom em mim? Em mim nada. Ele simplesmente me amou. E é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que esse amor constrangiu o apóstolo. Então não caia no engano, meu irmão, não caia no engano do mundo e do maligno, e da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, de achar que nós somos autodependentes. Nós não somos. Nós somos chamados a andar no temor do Senhor. Existe uma definição do temor do Senhor, do professor Herman, que ele diz: o temor do Senhor é ter tanto receio de ofender a Deus com os nossos pecados,
tendo Ele feito tanto em nosso favor, que somos cuidadosos em obedecê-lo em tudo que fazemos. Eis porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho tanto receio de ofender a Deus com os meus pecados, sabendo tudo que Ele fez por mim, sabendo quem Ele é. Eis porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas pastor, como saber que eu estou andando no temor do Senhor? Olha o que o texto diz para a gente, volte no Salmo 112. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus o que, irmãos? Nos seus mandamentos. Temer a Deus é andar com Deus. Temer a Deus é amar a Deus. Só que como que eu demonstro que eu amo a Deus? Jesus responde para a gente. Em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como que eu demonstro o meu amor pela minha esposa? Cuidando dela todo dia. Como você demonstra o seu amor pelos seus filhos? Ensinando a eles o caminho, suprindo as necessidades deles, com carinho. Como que eu demonstro o meu amor por Deus? Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Meu irmão, minha irmã, como que está a sua caminhada com a palavra de Deus? Como está o seu temor ao Senhor? Você tem tido grande prazer na palavra de Deus? Ou não? Esse texto nos leva a refletir sobre a nossa vida de temor ao Senhor. Salmo 25, verso 14 diz: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Deus quer se relacionar com você através da fé que você tem no Filho dele. Sabe, eu não quero conhecer alguém que conheceu alguém que conhece Deus. Eu acho que nem você quer só isso para você. Eu quero conhecer Deus. Eu acredito que você deseja a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz: conhecei o Senhor e prossegui em conhecê-lo. O texto continua e ele vai falar sobre as bênçãos de viver nesse temor. Viu por que eu demorei tanto tempo no temor do Senhor, só para preparar a mensagem? Porque é muita coisa. Só para você pensar no temor do Senhor. É uma admiração, é um respeito profundo, é um espanto por saber com quem nós estamos nos relacionando. Verso 2: a sua descendência de quem? De quem teme ao Senhor. Que descendência? Filhos, netos, bisnetos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será o quê? Abençoada. Por quê? Um homem que teme ao Senhor, ele vai fazer com os seus filhos, ele vai ensinar para os seus filhos o temor ao Senhor, porque ele sabe que não tem nada mais importante do que isso. Ele sabe que é importante para os seus filhos terminar o colegial, terminar o ensino médio, terminar a faculdade, chegar no mestrado, talvez um doutorado, um PhD, é importante, mas não tem nada mais importante do que uma vida de temor ao Senhor, porque o filho dele pode ter um PhD e ser terrivelmente desgraçado e sem felicidade, mas no temor do Senhor, ele será um homem feliz. Então nós pais temos que ter o cuidado para que os estudos não tomem o lugar daquilo que é mais importante, que é ensinar nossos filhos a temerem a Deus. Porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor.
Não tem nada de errado a gente querer que os nossos filhos façam uma faculdade, cheguem a um mestrado, um doutorado, não tem nada de errado nisso. Na verdade, a gente deve incentivá-los para a glória de Deus. Mas isso não pode tomar o lugar do ensinamento de quem é Deus para eles. O texto continua. Aos justos, verso 4, nasce luz aonde? Nas trevas. Já parou para pensar nesse versículo? Aquele que teme ao Senhor, aquele que procura viver uma vida de justiça, diz o texto que ao justo nasce luz aonde? Nas trevas. Significa que mesmo aqueles que temem a Deus, mesmo aqueles que andam em justiça, não estão imunes às adversidades, às tribulações e as trevas dessa vida. Mas o texto tem uma bênção e uma promessa. Qual, pastor? Para esses que temem ao Senhor, os justos, nasce luz nas trevas. Isso significa, não tem como viver uma vida de temor ao Senhor e não ter esperança independente da adversidade. Por quê? Porque ao justo nasce luz aonde? Nas trevas. Você está passando uma luta, meu irmão? Está passando uma adversidade? Mas você é um homem ou uma mulher temente a Deus? Sou, pastor. Então aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Porque ao justo nasce luz aonde? Nas trevas. E quando nós falamos sobre justo, é importante a gente trazer à nossa mente o que é justiça. E justiça, se você for parar para pensar, é estar de acordo com aquilo que é justo. Nossa, que grande definição. O que é justiça? É estar de acordo com aquilo que é justo. Mas quem e qual é a lei que é plenamente justa? É a lei de Deus. É o próprio Deus. Justiça é Deus agindo de acordo com as normas e exigências da perfeição do seu próprio ser. Quando Deus diz, não faça isso, isso é justo. Porque lembre-se, Ele é perfeito em todos os seus atributos, nós não. Quando Deus diz, faça isso, isso é prioridade na sua vida, isso é justo. E todas as vezes que nós vamos contrário à vontade revelada de Deus, nós estamos andando num caminho de injustiça. Justo é aquele que anda de acordo com essa vontade revelada do Senhor. Nós somos, pela graça de Deus, justificados, ou seja, declarados justos pela fé em Cristo. Ele é o servo justo que cumpriu de maneira perfeita toda a justiça de Deus. Em tudo que Deus disse, faça isso, Jesus fez. Em tudo que Deus Pai disse, não faça isso, Jesus cumpriu à risca. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você é justificado nele. O texto ele continua. Feliz, verso 5, é aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. O texto volta a dizer o que é felicidade. A felicidade está sobre a vida daquele que teme a Deus e ele se compadece. Ele vê a dor e a dificuldade do outro e ele sente na sua pele e por causa disso ele empresta, ele supre a necessidade do seu próximo, porque ele se parece com Deus. Esse é aquele que teme ao Senhor e ele é feliz. Não será, verso 6, jamais abalado, será tido em memória o quê? Eterna. Para pensar aqui comigo, em alguém justo, alguém íntegro, que já passou pela sua vida. Ele é tido em memória eterna, porque mesmo depois da morte dele, o caráter dele, o temor dele a Deus continuam falando. As pessoas não esquecem dele. Às vezes alguém que fez parte da igreja, você fala assim, nossa, fulano era um homem de Deus. Ele é tido em memória eterna. E ele continua, porque ele estará para sempre com o Senhor. O texto caminha para o seu fim.
não se atemoriza de más notícias, o seu coração, verso 7, é firme, confiante no Senhor. Por que ele é confiante no Senhor? Porque o seu coração está em Deus, ele descansa em Deus. Chega uma má notícia, ele continua confiante, porque ele anda com Deus. Eu e você a maioria dos que estão aqui já passou pelo colégio. Quando a gente era menorzinho, há muito tempo atrás, e alguém falava assim com a gente: eu vou te pegar lá fora, depois do colégio. Isso era um problema seríssimo para quem era fraco, problema sério. Quando alguém falava: vou te pegar lá fora, ou seja, está marcado. Só que se você tivesse um amigo forte, você se garantia em quem? Um amigo, não era assim? Você se garantia no amigo. Eu já passei por isso. Eu era o fraco. Mas chegou uma época que eu tinha um amigo que ele era mais corpado, sabe? E aí ele estava comigo. E aí qualquer circunstância eu me garantia no amigo, que era mais forte. O texto está dizendo para a gente que esse homem temente a Deus, esse homem que procura viver uma vida de justiça, ele não se atemoriza de má notícia quando alguém fala assim: vou te pegar lá fora. Isso é uma notícia. Ou quando chega uma má notícia, pior do que essa. Porque o amigo dele é mais poderoso do que qualquer má notícia. E o amigo dele é Deus, amém, irmãos? Porque ele não está sozinho. Não tem nada mais importante do que você andar no temor do Senhor e ensinar seus filhos a andarem no temor do Senhor. Você nunca vai estar sozinho. Você vai estar com Jesus, pela fé em Jesus, caminhando com Ele todos os dias da sua vida. O texto caminha para o seu fim. O seu coração bem firmado, olha, novamente, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Ele novamente distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. E aí o texto, parece que terminaria aqui, mas ele chega no verso 10 e ele diz: o ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Irmãos, depois de você viver uma vida de temor ao Senhor, o ímpio deveria ver isso e dizer: eu quero isso para mim. Eu quero andar com Deus também. Mas o texto diz que a resposta muitas vezes no ímpio não é essa. Ele fica com inveja. Ele fica irado. Ele range os dentes, diz o texto. Mas o resultado disso é que, verso 10, o desejo dele perecerá. Não tem nada mais importante do que eu e você vivermos uma vida de temor ao Senhor. Não tem nada mais importante do que eu e você ensinarmos nossos filhos e nossa família a andar no temor do Senhor. Por isso, nessa noite, o que eu gostaria que você pudesse trazer à memória é: como está a sua caminhada com Ele? Como que você tem admirado Deus? Como que você tem respeitado Jesus? Como que você tem se aprofundado em um relacionamento com Deus? Eu não estou falando de vir num culto, não é isso. Estou falando de religiosidade. Eu não estou falando se você já é batizado. Eu não estou falando se você tomou ceia a última vez que teve. Tudo isso é importante para quem teme a Deus. Mas sem temor ao Senhor, isso tudo pode ser religiosidade. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz, quem teme ao Senhor, quem o admira, quem o reverencia, quem o respeita, quem se espanta por saber que Ele é seu Pai e é o Criador de todas as coisas. Ele se relaciona com você. Irmãos, nós somos chamados a vivermos no temor do Senhor.
A grande ideia da mensagem dessa noite para a nossa vida é Provérbios 14, 27, que diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é fonte de quê? De vida, é onde jorra vida, onde nasce vida, é fonte de vida. Para quê? Para evitar os laços da morte. Tem muita gente que não está vivendo. Tem muita gente caindo em laços de morte. Mas nessa noite, a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida é para nós vivermos a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Amém, igreja? É para você e eu desfrutarmos dessas bênçãos na nossa vida agora, na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso cotidiano, onde colocamos as nossas mãos. É mesmo diante das adversidades lembrar que ao justo nasce luz nas trevas. Sempre haverá esperança para aqueles que temem ao Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: como está a sua vida de temor ao Senhor? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua caminhada com o Senhor? Como está o seu temor ao Senhor? Lembre-se: respeito, admiração, espanto, reverência por aquele que é o Criador e sustentador de tudo, por aquele que nos fez seus filhos através de Jesus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Você que está na sua casa também. E eu gostaria que você agora pudesse refletir sobre a sua vida de temor ao Senhor. Que você pudesse pensar como está a sua caminhada com Deus. Que você pudesse avaliar como está a sua fé em Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida para Ele, eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Assumir um compromisso com aquele que pode, sabe todas as coisas, com aquele que deu o seu Filho para fazer de você um filho dele, mesmo sem nós merecermos. Fale com Deus nessa noite. E se há algo que você precisa pedir perdão a Ele, peça nessa noite. Se há compromissos que você precisa, a partir desse momento, assumir com Deus, assuma nessa noite pela fé em Jesus. Se você precisa começar a caminhar com Deus e ainda não está caminhando, essa é a noite que o Senhor preparou. Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Responda ao chamado do Senhor nessa noite para a sua vida, a um relacionamento com Deus. Responda a um compromisso com o Senhor. Responda a viver uma vida de temor a Ele, pela fé em Jesus Cristo, seu Filho. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, a Tua provisão com cada um de nós. Agradecer ao Senhor porque mesmo sendo o Senhor quem é, o Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor nos fez filhos do Senhor através de Cristo Jesus. O Senhor deu a vida do Seu Filho amado para que nós pudéssemos, ó Pai, ter vida e vida em abundância. Senhor, perdoe, ó Pai, quando nós pecamos. Perdoe as nossas falhas, nossos erros. Perdoe, ó Pai, quando nós tropeçamos. Que venhamos, ó Deus, viver uma vida de temor ao Senhor e desfrutar dessas bênçãos do Salmo 112 em nossa vida. Nós te glorificamos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor.